Deus, obrigado, és tu, bom Deus. Nós queremos ouvir a sua palavra na tarde de hoje. Que nós humilhamos e que Deus suba. As palavras da tarde de hoje que dá a vida. Em nome de Jesus. Amém. 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 Ça plus tarder. Sem mais atraso. Parce que tu as vraiment bolimbi pour na temps fait na famille mais na moni bazwinga temps on a tiki bangoka. Vai desculpar acerca do tempo, eu deveria vir com a família, mas sabem, roubaram-me tempo, acabei por lhes deixar. Batangel bisomba na mukana na Matthieu chapitre 15 verset 22 à 28. Mateus capítulo 15, verso 22 a 28. Vamos à versão inglesa. Natangi na kombo na Yesu. Amém. Et voici une femme cananéenne qui venait de se contrées. Uma mulher cananeu que veio do outro lado. Lui cria: aie pitié de moi, Seigneur. Gritou: tenha piedade de mim, Senhor. Fils de David. Filho de Davi. Ma fille est cruellement surmontée par des démons. Minha filha está miseravelmente endemoniada. Il ne lui répondit pas un mot. Mas ele não lhe respondeu palavra. Et ses disciples s'approchaient et lui dirent: Os seus discípulos chegando ao pé deles, avec instance, rogando-lhe com despedidas. renvoie-la, car elle crie derrière nous. Ele disse: rogo-lhe dizendo, despede-a. Il répondit: E ele respondendo: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mais elle veut se prosterner devant lui. Então chegou-lhe e adorou-o, Seigneur, secours-moi. dizendo: Senhor, socorre-me. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants Porém respondeu: não é bom pegar no pão dos filhos et de les jeter aux petits chiens. e deitá-lo aos cachorrinhos. Oui, Seigneur, dit-elle. E ele disse: sim, Senhor. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent à la table de leur maître. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Alors Jésus lui dit: Então respondendo Jesus: femme, ta foi est grande, mulher, grande é a tua fé, qu'il te soit fait comme tu veux. seja isso feito para contigo como tu desejas. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Tomamos nossos aposentos em nome de Jesus. Nós salvamos palma para a Sagrada Escritura. Mais bien aimé dans le Seigneur, Amado ao Senhor, et ça, un moment où tu vivre, ao momento que nós vivemos, et ça, un moment et opportunité. é momento oportuno. Et ça, un moment où le Seigneur te saisit, ma rambamine dans Zambé la bomo. É o momento que nós devemos segurar grandiosas coisas na nossa vida. Na lingina lobelagati na ngolu. Eu quero falar acerca da graça. Oyebi ngolu o Nzambe asali biso. A graça que Deus fez na nossa vida. Ba prophète bazalaki même na posa ngolu oyo. Os profetas desejavam dessa graça. Mais bakokai kozwa yango te. Mas eles não conseguiram. Tango Adão e Eva basumuki na jardin d'Eden. Quando Adão e Eva caíram, pecaram no jardim de Éden. Tango Nzambe azobenga na bango. Quando Deus os expulsava. La Bible dit que Nzambe achaki ba chérubin na entrée ya jardin d'Eden. A Bíblia diz: Deus colocou querubins na entrada, na porta do jardim. Pe ba chérubin wana bazalaki différent ba chérubin oyo bazalaki na kati ya tabernacle. Esses querubins eram muito diferentes daqueles que estavam dentro do tabernáculo. Parce que ba chérubin wana batelemaki bazalaki debout pe bazalaki na ba épée. Esses querubins estavam de pé e tinham espadas. Mais ba chérubin bazalaki na tabernacle. Mas os querubins que estavam dentro do tabernáculo, bango bazalaki na forme ya adoration. Eles estavam na forma da adoração. Elingi koloba nini? Isso quer dizer o tango quê? mutu asumuki, quando a pessoa cai no pecado, kanda Nzambe ezalaki likolo ya mutu. a ira de Deus esteve na
vida do homem. Il fallait nzambe empêcher mutu akoka kozonga lisusu te na jardin d'Eden. Deus deveria impedir o homem que não voltasse mais no jardim de Éden. Bon mutu azonga lisusu te aleka na kosimba arbre de la vie oyo etikalaki. Para o homem não voltasse no jardim e tocasse na árvore da vida. Depuis ce jour-là, Desde aquela data, nzambe abandi koluka ndenge nini akoki kosauve humanité. Deus procurava a forma de salvar a humanidade. Nzambe abandi koluka ndenge nini akobikisa humanité. Procurava a forma de salvar a humanidade. Mais mpo nzambe abikisa humanité, Para que Deus salvasse a humanidade, il fallait bananamu koya korésoudre problème nanu oyo ezalaki ya bavrai israélite. deveria resolver o problema dos verdadeiros israelitas. Biso tozalaki banation. Nós que éramos nações. Esika touti kotanga awa, Onde procedemos à leitura, bible etali so ya mwasi moko awutali na mboka moko ya mosika. a Bíblia diz-nos de uma mulher que veio de uma terra longínqua. A chaque temps Israël abandaki kobunda, Em cada momento que Israel ia para a luta, azalaki na benemi moko babengaki bakananeyen. ele tinha certos inimigos cujos eram chamados cananeus. Bana bazalaki benemi ya bana Israël. Eram inimigos do povo de Israel. Mais awa ntango totangi awa, Quando nós procedemos à leitura, bible ezoloba ezalaki na mwasi moko ya mboka ya Kana. a Bíblia nos diz que era uma mulher cananeu. Mwasi oyo ya Kananeyen Essa mulher cananeu, azalaki na mwana na ye moko azalaki tourmenté par badémon. ela tinha a sua filha que era endemoniada. Azalaki tourmenté par baesprit mauvais. Essa menina era endemoniada. Mais azalaki na posa mwana wana azwa solution. Precisava da solução da sua filha. Mais un jour, Dia, la Bible dit que aye kokutana na Yesu. a Bíblia diz que ele se encontrou com Jesus. Tango akutani na Yesu. Quando se encontrou com Jesus, Tango akutani na Yesu. quando se encontrou com Jesus, Écriture elobi na biso boye. a Sagrada Escritura nos diz Que mwasi wana azalaki na sima. a mulher estava atrás. Ok, biso ba nation, Portanto, nós, as nações, tokokaki koleka le devant te. não poderíamos ser a cabeça ou a frente. Mais il fallait tozala toujours na sima. Tínhamos que estar colocado atrás. Parce que salut, Porque a salvação eyaki mpo na bayuda. veio para os judeus. Mais biso, Mas nós tozalaki bato esengelaki toprofite na yango. éramos as pessoas que deveriam ter essa oportunidade. Mais tozalaki bato tozalaki éligible te mpo nango. Não éramos elegíveis para tal. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Alléluia. Amen. Tobeteli Yesu maboko Alma makasi. para Jesus. Koma nazala na esengo soki naza na bana nzambe. Estou alegre quando estiver no meio do povo de Deus. Parce nazomona nzambe aza na kati esika. Estou a ver Deus neste lugar. Bible elobi boye. A Bíblia diz o seguinte: Lokola ayaki na nsima. como ele veio por detrás, Donc toyei kokomprendre ke nzambe abandaki malgré esali eyaki mpo na bayuda. apesar que a salvação veio para os judeus, Malgré Yesu ayaki mpo na kobikisa mpe bayuda. apesar de Jesus veio salvar os judeus, Mais nzambe déjà na commencement Deus desde o início abandaki mpe kopense mpo na banation. pensava para as nações. Yango ozomona na Exode 26. Vai notar no Êxodo 26, Ntango nzambe azoyebisa Moïse esengeli asala tapi mpo na tabernacle. quando Deus dizia a Moisés tinha que colocar tapete para os tabernáculos. okomona ke na 10 tapi Moïse ifalaki atya mpo na É tabernacle. 10 tapete que deveria colocar para tabernáculo. Nzambe azoyebisa Moïse boye Deus dizia a Moisés: esengeli areserve tapi. é preciso reservar tapete. esengeli areserve tapi moko Era preciso reservar tapete mpo batia yango na derrière. e para ser colocar por detrás. Alléluia. Amém. Alléluia. Amen. Donc Dieu, Deus il pense aussi à nous les nations. pensava a nós, as nações, Lolengo vandi wana. da maneira que está sentado nesta sala. Nzambe mpe apasaki na yo. Deus pensou na sua vida. Alléluia. Amém. Ntango Yesu ayebisi ye boye, Quando Jesus disse a ele essas coisas, mwasi wana malgré bazalaki na nsima, essa mulher, apesar de estar atrás, bayekoli bazopekisa ye. os discípulos impediam. Bayebisi Yesu mabi, me ozomona te azogangela biso mingi aza na nsima. Dizia a ele: não está a ver que está a gritar muito a nossa atrás? Mais ma Bible dit, A minha Bíblia pendant diz, que mwana mwasi wana bandaki koloba, enquanto que essa mulher falava, Yesu azalaki kimia. Jesus estava quieto. Yesu abandaki koloba nde eloko Jesus moko não te. dizia e não pronunciava nenhuma palavra. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Mais bien aimé, oyo tozwi epa Nzambe, Amado Senhor, o que nós recebemos a Deus, tozwi yango to na baeffort na biso te. não alcançamos pelos nossos esforços pessoais.
nalobaka soki ngolu eye Eu tenho dito, se eu tiver a graça ngolu nde ezosala biso a graça que faz de nós, tokoka kozwa oyo nyonso nzambe aprometre biso obtemos o que Deus prometeu ao nosso propósito, sans tosala baeffort sem, moko. portanto, empreender esforço algum. Lelo nazomona bato bazosala baeffort Hoje tem notado pessoas fazer os po esforços, moto akanga kaka mbongo. é só para a pessoa arrumar dinheiro. Bato bazosala As ba-overtime. pessoas trabalham em horas extras. Bato bazokourir na nsima As mbongo. pessoas correm por detrás do dinheiro. Me tika nayebisa yo Deixa eu lhe dizer, na moment ya grâce no momento da graça, soki nzambe alingi avisite se yo Deus quiser te visitar, osala baeffort moko não te. vai empreender esforços. Alleluya. Amém. okobunda bitumba moko te. Não vai lutar por dar. Me nyonso koya na facilité Tudo será tão fácil, parce que na moment oyo toza nango porque no momento que nós vivemos, eza moment ya ngolu. é momento da graça, é tempo da graça. Alleluya. Amém. malgré bitumba ekoki koya Apesar poderá apresentar as batalhas. parce que bitumba ntango ezoya Quando apresenta as batalhas, nde ezolakisa biso neti makambo oyo nzambe aprometre biso ali nos mostra o que Deus prometeu para nossas vidas, neti ekokokisama como se te. fosse que não vai se concretizar. Pourquoi na kati ya révélation Porque dentro da revelação, nzambe apermetaka ata talisa biso bitumba nyonso tokoki kobundala bomoi na Deus biso. nunca permitiu a gente enxergar todas as batalhas que se apresentam à nossa vida. Me nzambe ayaka toujours kopesa biso promesse. Deus vem sempre nos conceder a promessa. Ayebisi Moïse Disse a Moisés, adi bimisa libota na nga na kati ya bowumbu. faz tirar o meu povo na escravidão. Me nzambe azali na ntina kodetaye Moïse te. Deus não podia detalhar a Moisés basouffrance oyo esengeli os ebaleka sofrimentos vividos, baproblème oyo esengeli ebaleka. problemas Me encontrados. problème ya O nzambe problema de Deus ezalaki kaka ke era Israel elongwa na bowumbu que Israel saísse na escravidão mpe bakende na terre e promise. chegasse na terra prometida. yango nayebisi yo Eu lhe digo o seguinte, problème ya nzambe na bomoi na o yo problema de Deus na sua vida eza baproblème oyo ozolekisa não é te, o problema que estás a passar, bitumba oyo ozobunda não é as te. batalhas da sua Me vida. problème ya nzambe O ezali problema de Deus é bénédiction na ye a bênção de Deus ekokisama na que bomoi se na yo. concretiza na sua vida. Alleluya. Amen. yango komona Joseph Vai notar na vida do José, ntango azomona bandoto na ye quando recebia o seu sonho, okotikala komona Joseph te ke azolota kasho na kati ya bowumbu na kati ya Egypte. nunca vai ver dentro dos seus sonhos ele ter sonho que estava a ter ou cadeia dentro do Egito. Nzambe atalisi Joseph gloire. Deus mostrou a José a glória. amoni ke bazalaki na kati ya bilanga Ele viu que estava num campo, me matiti ya Joseph mas o seu molho, dentro das suas plantas, ezali kokola aquilo crescia koleka matiti ya bandeko na ye. mais que capinhos dos outros. donc nzambe abandaki kotalisa Joseph gloire moko boye, Deus mostrava a José uma certa glória, me nzambe akashe mas Deus escondeu souffrance o oyo sofrimento esengelaki Joseph o que alekisa José deveria passar pour atteindre gloire. para atingir a glória. Alléluia. Amém. Est-ce que ozolandanga Será que malamu? está aqui presente? donc elingi koloba ke Isso significa dizer problème oyo o ozolekisa, problema que está a passar, difficulté oyo ozolekisa, dificuldade vivida na sua yango vida, te ezosala ke não é que fará oyo nzambe o alobelaki que yo Deus falou na sua vida ezanga e kokokisama na que bomoi na faltar o yo. seu cumprimento na sua vida. problème eza ke O problema é oyo ozolekisa o que está a passar hoje eza makambo oyo nzambe abombaki é o que Deus guardou mpo na kati ya bomoi na yo. para a concretização na sua me vida. oyo nzambe alobelaki Mas yo o que Deus disse para a sua vida ezali profesi oyo é ozwaki a profecia que você recebeu. na nzela basali ya nzambe, No caminho do servo de na Deus, nzela mabondeli, no caminho das orações, nzambe abaki aosalela Deus minene, disse que irá operar maravilhas. nzambe abaki ke aopesa yo bana, Deus disse que dará família. nzambe abaki aosala mutu munene na Deus mboka disse oyo. que será elevado nesta terra. Oui, oyo nzambe alobi Sim, o que Deus disse akosaka te, nunca minta. okomona yango. Verá o cumprimento. problème O ezali problema é oyo ozomona o que você está nzambe enxergando. ayebi na ye Deus sabe, akashaki yango guardou ndenge akashaki makambo ezali na bomoi ya de Joseph. maneira que guardou o que havia na vida do José. Alléluia. Amém. Alléluia. Amen. mwasi lokola mopaya Mulher estrangeira, ntango amoni ke insiste quando ela insistiu,
Bible lobi na nga boye. A Bíblia me diz o Aye seguinte: komi bwaka na makolo ya ela Yesu. se atirou nos pés de Jesus. Oyebi ayebisi Yesu nini? Sabe o que ele disse a Jesus? Alobi kolo, Senhor, kolo, Senhor, meme ata bambwa, ainda que os cachorros, baliaka ata bamiete, eles comem migalhas. baliaka ata Eles bamiete, comem migalhas. oyo ezokweya O que cai na mesa na ya mesa mosali na bango. do seu servo. Alléluia. Amém. Ok, la femme savait A mulher sabia que Jésus-Christ était le pain. Jesus era o pão. Yesu azalaki lipa. Jesus era o pão. Asiyebaki ke Ela sabia, etanke mopaya como uma pessoa estrangeira nazalaki na posa te nazwa lipa nyonso. não era precisa receber o pão inteiro. Meme bamiete, Ainda que fossem migalhas, meme bamiete, ainda que fossem migalhas, ekoki kopesa bomoi. isso poderá dar a vida. Alléluia. Amém. Nazoyeba mokolo mosusu Eu sabia um dia, Yesu asangisi bayekola na Jesus ye. juntou seus Bible discípulos. obi azwi lipa, A Bíblia diz: pegou o pão, quebrou, abandi kokabolela bango. começou a distribuir. Abandi kokabolela bango. Distribui a eles. Ayebisi bango boye. Disse a eles: Oyo eza nzoto na ngai. esse é o meu corpo. Pierre mpe aliaki. O Pedro comeu, Mpe abombaki yango. também guardou. Yesu akufi. Jesus morreu. Me Bible elobi boye. A Bíblia nos diz: Na mokolo moko boye, num certo dia, Pierre awutaki koteya place moko boye. Pedro vinha da pregação de uma parte. Nakobima na tempelo, Na saída do templo, akutani na mutu moko. ele encontrou num certo homem. Pierre savait Pedro sabia oyo azalaki nango o que ele tinha ezalaki bamiete, era migalhas, ezalaki lipa. era pão. Ayebisi mutu wana Ele boye. disse a este homem: Oyo naza o nango, que eu tenho? naza na mbongo te. Não tem dinheiro, Naza na or não te. tem prata. Me oyo naza O que eu nango, tenho? oyo naza nango, O que eu tenho? yango nazopesa Eu te yo. dou. Pe telema. Levanta-te Tambola. e anda. Alléluia. Amém. Ça veut dire les miettes. As migalhas, Oh, Pierre azwaki epai o Yesu. que Pedro recebeu a Jesus, Abombaki yango. guardou, Evandaki kati na ye. estava dentro dele. Yango esalaki. É o que fez Etango mutu azoluka miracle. quando o homem procurava milagre, Ayebisa ye. que ele Abi dissesse: oyo naza o nango. que eu tenho, Yango eu yo. te dou. Zwa yango. Recebe Pe tambola. e anda. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Naye ko présenter o grâce na tongo Eu vim alléluia. apresentar graça nesta Naye manhã. ko présenter o mutu oyo aleki bato nyonso. Vim apresentar a pessoa que está acima de todos. Naye ko présenter o mutu oyo aleki bato E eu nyonso. vim te apresentar a pessoa que está acima de todos. Avant Abraham azala. Antes de Abraão Ye existir, pa azalaki. ele existiu. Na kati ya tabernacle Dentro do tabernáculo, azalaki. existiu. E mutu naye ko présenter o na tongo O homem que alléluia. eu vim lhe apresentar Eza nesta Yesu manhã Masias. é Jesus Amém. Messias. Mais bien aimé, Amado Senhor, toza na posa tozwa mingi te. não necessitamos de muito. Mais toza na posa bamiete. Nós precisamos de Parce migalhas. que biso banation Porque nós, as nações, tozwi ngolu nós tivemos a oyo graça tokanaki e que te. nós não merecíamos. Yango moni E por isso vai notar, mwasi oyo abandaki kotanga a bakila. mulher que tinha fluxo de sangue, Soki ayaki liboso se ele veio à frente, akokaki kozwa ngolu ele te. não podia alcançar a Mais ifale graça. aya pa nsima. Deveria passar por Oyo ayebaki detrás, na nsima porque ele sabia por ke detrás ngolu que a graça ezali que wana. existe. Yango moni Vai notar, ntango baluda quando bazolona, o judeu ia ntango plantar, bazolona, quando eles passavam nzambe para ayandaki semear, koyebisa bango. Deus dizia, Ntango bozolona, quando plantar, bolona liboso. semeia à frente, Me na nsima botika por detrás deixem. mpo na bapaya. E para os estrangeiros. Alléluia. Amen. Alléluia. Amém. Alléluia. Amen. Toza na posa ngolu. Nós necessitamos da Mpe graça. tozwi ngolu na Já ntango lhe oyo. querimos a graça. Yango nalingi Eu nayebisa yo. quero lhe dizer, Maloba namemeli a yo. palavra que eu trouxe para ti, Namemeli yo Deus, maloba mingi eu te. não trouxe muita Parce que palavra, naza na or te. porque não tenho ouro, Naza na argent não te. tenho prata. Mais oyo namemeli yo na O que eu ntongo tenho lelo. nesta manhã, Esengeli otelema mpo kende. levanta-te e anda. Ntango tozolobaka etelema mpe kende. Quando dissemos levanta e Ça veut anda, dire baproblème oyo eza nango. problemas que poderás ter, Badifficulté oyo oza nango. dificuldade de vida, Nga nayebi te. eu não sei. Mais oyo nazopesa O yo. que eu te dou Eza oyo apesaki bantoma. é o que ele deu ao seu discípulo, Oyo eza nzoto na ye. é o seu corpo, Oyo eza bomoi na ye. é a sua vida. Yango nazopesa na O ntongo que eu te lelo. dou nesta manhã, Nalingi ete Yesu eu quero que Jesus, apesa yo ngolu. que te dá a graça, Ngolu a graça, tozoforce te. nós não forçamos, Mais tozozwa yango mas nós na alcançamos mawa Nzambe. pela misericórdia de Tozozwa Deus. yango Nós na alcançamos ngolu ya pela Nzambe. graça de Deus.
Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Então, nós tanga verset moko. Quando eu vinha no caminho, eu meditava num versículo. Na Exode 26, Exode c'est 26, c'est descer. Nós vamos na Bíblia sobre a pessoa que é très important na sujet dauphin. A Bíblia nos falava uma coisa muito importante acerca do delfim. Dauphin, peba sobre a pessoa na tina bélier. E nos fala acerca do carneiro. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Au lieu Israël, Israel, tant bazo de la pessoa na tina dauphin, quando nos falava acerca do delfim, na bandi ko raisonner, eu pensava, na bi non. não, Donc kolo, Senhor, avant azala, antes de existir, yango azala ki. ele existiu. Yango tango azo yebisa bana Israël, Quando falava ao povo de alors Israel, aza plus fort. eu sou mais Que forte papa na bino do que o Jacob. vosso pai Jacó. Parce que Jacob apesa bino bulibulu oyo. Porque Jacó vos deu esse poço, Mais bino nyonso bokufa mas ki. todos Na ye morreram. Jacob akufa ki. Jacó também morreu. Mais mayo nga naza nango. A água que eu tenho, Soki na pesi que eu yo, vos dou, okokufa te. não terá Wana sede. zo sa femme Ele samaritaine. dizia a mulher Donc j'ai samaritana. compris que Eu entendi. Yesu Masia Jesus Messias aza pe dauphin. também é delfim para nós. Alléluia. Amém. Yesu Masia Jesus Cristo. aza pe bélier. E ele também é Yango carneiro. moni tant que dauphin, Vai entender como tango delfim. aye kokuta na Quando Jean ele veio se Baptiste, encontrar com João il fallait Batista, akende kokota na mai. deveria entrar na água. Parce que azalaki E dauphin. porque era delfim. Mais la Bible dit, Mas a Bíblia nos diz, après avoir kobima na mai, depois de sair da água, azalaki lisusu dauphin te. já não era. Parce qu'il fallait comme agneau. Porque deveria tornar cordeiro. Alléluia. Amen. Na tongo lelo, Manhã de hoje, na ye kotombola agneau moko. eu vim levantar Oya cordeiro kufaki na bomoi na que yo. morreu na sua vida. Agneau moko. Cordeiro Oya ye na bomoi na que yo. veio na sua vida Pona kopesa yo bomoi. para te dar a vida. Est-ce que ozo croire? Será que você crê? Est-ce que ozo croire? Est-ce que ozo croire na tongo lelo? Você acredita nesta Est-ce que manhã? ozo croire na poko Você lelo? acredita nesta To tarde? ye na ofele te. Nós não viemos Mais levar. tozo zonga na esika oyo. Voltamos nesse lugar Na lipamboli ya Nzambe. com a bênção de Deus. Alléluia. Amém. Oyebi esika bato basangani, Sabe por onde as pessoas estão reunidas? eza nombre bato ebele te. Não é a quantidade, Eza nombre bato ebele não é o te. número de pessoas Nde ezosala bato bayoka liloba que ya faz Nzambe. as pessoas ouvir a palavra de Deus. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Donc awa eza esika na ngai. Aqui é o meu lugar. Chaque dimanche, Cada domingo na bandoko luka nasambela. eu irei procurar forma de Na pasteur na nga Antonio. rezar com o meu pastor Antônio. Même ata toza 10. Mesmo se tivermos Même aqui toza 10, 15. mesmo se tiver Mais aqui na 15, nzela na kondima. no caminho da fé, Na croire vou crer que Nzambe Deus asali kati na biso. operou no meio de nós. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Parce que position ya kozwa lipamboli pa A Nzambe posição de alcançar a bênção a Deus eza te kozala na multitude. não é ter multidão. Parce que eza multitude ya bato te nde Não é ezosovewa. multidão que salva. Mais eza nombre ya bato baza dispose É número das pessoas dispostas mpo na kozwa lipamboli. para alcançar a bênção. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Tokota baplace misusu okoki koteya maloba Nzambe. Entramos em certos lugares pregar a palavra de Deus. omoni bato baza ebele. Vai ver muita gente. obadi kosambela. Vai começar a Nzambe operar. adi koloba na yo. Deus começa a Abi na revelar. esika oyo. Neste lugar, Plus de 70 personnes na pe. mais de 70 pessoas baza basorcier. são feiticeiros. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Donc na fleur physique, No olho físico, tozomona ke tosangani ebele. vai notar que estamos muito Mais na numerosos. kati ya participation divine, Dentro da participação divina, Nzambe azomona biso moke. Deus vai ver pouca gente. Mais na ntango oyo No tempo como este, tozobondela Nzambe, estamos a orar a Deus. na mitema na biso Os nossos corações eza lié pa Nzambe. estão ligados a Deus. Alléluia. Amém. Alléluia. Amen. Yango na ina fortifie yo. Eu quero te fortalecer. Eza te kozwa makambo minene pa Nzambe. Não é procurar grandes coisas, Meme bamiete, ainda que fossem migalhas. soki oza na kondima. Se você tiver a fé, Mwana no atikali na ndako. o teu filho que ficou em casa, Mwana representaka benediction. ele representa a Amen. bênção. Mwana koki kozala vie oyo Pode ozopase. ser a Amém. vida que estás a pensar. Mwana koki kozala baproblème oyo Pode ser ozokanisa. problema que estás a pensar. Mwana koki kozala solution moko oyo oza nango Pode posa. ser a solução que você deseja. Mais problème nango ezali, O problema é, yo ozala na kondima. tenha fé. Parce que eloko esalaki mwasi wana O que fez dessa mulher akutana na lobiko. encontrar essa Parce que salvação, Yesu akuti kondima moko ya makasi kati porque na ye. Jesus encontrou uma fé viva, grandiosa. Est-ce que na ntongo ya lelo Na manhã de hoje, Nzambe akoki kokuta kondima kati Deus na pode yo? encontrar a fé em ti.
nzamba ko kuta ko ndima kati na pode yo encontrar afeto, nzamba ko kuta ko ndima kati na yo pode encontrar. totomboli maboko na yo Levantemos as nossas mãos. nalingi tosambela nzambe Eu quero que a gente orássemos a Deus. mais bien aimé na kati ya grâce Amado, dentro da graça azar ezalaka te não existe o azar. na kati ya grâce Dentro da graça tozoforce te não estamos a forçar, tozokima pe te não estamos a correr, mais tozozwa yango estamos a po alcançá-lo. tobundi te É porque nós não combatemos. nazokroire Eu creio, na 10 minutes oyo nestes 10 minutos de oração, nzambe aosalela biso Deus grâce. vai operar a graça. eza problème te tozala ebele Não é um problema mais de na juntar nombre número. oyo toza Pelo número que estamos tozekele aqui, mpa é o nzambe número mais elevado de Deus. tozokebondela Nós nzambe vamos orar a Deus, tozoke koyebisa nzambe vamos dizer a Deus oyo yo otiki malade o que você deixou em casa doente, oyo yo ozozanga o que você está em falta, eloko oyo ezoderange o que yo perturbe a sua ndenge vida, bandeki koderange femme kana na de ye maneira que perturbava a mulher cananeia. me nalingi Eu sikoyo quero que agora, na nzela na no ngolu caminho da graça, yoleka na kozwa e que yango possa alcançar. la bible dit il s'est donné son corps pour nous A Bíblia diz, ele entregou o seu corpo por causa de nós. afin que biso tozwa vie E para que nós tenhamos a vida. tobondeli na nkombo na Oremos yesu em nome de Jesus, aleluia. bondela nzambe oyo eza nzambe Vai orar, bomoi Deus da vida. nzambe oyo eza nzambe Nós adikamwa agradecemos o teu santo nome. yesu Não há Deus naye igual a ti, kodeklare mpo na bana na Muito yo obrigado pela graça, Senhor. ngolu oyo Muito opesaki obrigado pela tua nzambe bondade, Senhor. toforce te És tozwi nango na incomparável, makasi Senhor. te Em me nome na de mawa na Jesus. yo nde biso tozwi ngolu Manifesta-te, nzambe Senhor. kolo Pela manifeste glória, ngolu na graça, yo Senhor. kolo Porque tu manifeste és o ngolu na santo, yo Senhor. kolo Tu és aquele que manifeste opera, ngolu nosso na yo Deus. kolo És manifeste ngolu na yo na bomoi na Pela biso tua graça, Senhor. manifeste ngolu na yo na Pelo teu bomoi poder, na Senhor biso Jesus. manifeste ngolu na yo na bavi na Em nome de biso Jesus. na nkombo na yesu Aleluia. na ntango oyo Neste momento, ozoke récupérer vai recuperar. la bible dit A Bíblia nos diz, la grâce de Dieu a graça de Deus eyaki mpo na Israël veio para Israel. mais biso banation Mas nós, as nações, toye kozwa yango nós adquirimos. et la bible dit maintenant E a Bíblia nos diz à agora, tous ceux qui l'ont reçu a todos que o recebeu, à tous ceux qui croient en son a nom todos que creem em seu il nome, leur a donné le pouvoir deu-lhe o poder de devenir enfants de de Dieu tornar filho de Deus. mais bien aimé tozoke kobenda Amado, vamos chamar oyo nyonso tudo quanto ezotungisa bomoi na está a yo perturbar a sua oyo vida, nyonso oza na poso ozwa tudo que você deseja alcançar, ozokoka kozwa que te você não consegue, ozokoka kobenda você yango não consegue sikoyo chamar, vai chamar agora. ozokoka kobenda yango Você vai conseguir chamar ekoma na agora. existence E que entra na mwasi existência. wana atalaki te Mulher não olhou, nature na ye não olhou sua natureza, atalaki te badifficulté oyo não olhou bazalaki pelas nango dificuldades vividas, atalaki te bitumba oyo bazalaki não nango olhou pelas guerras, pelejas. mais alekaki na koreconnaître Ele reconheceu grandeur ya jésus a grandeza de Jesus. ayebaki Ele sabia, malgré azalaki moyuda te apesar que não era mais judeu, lokola azalaki mobikisi mas como era salvador, esengelaki da abika humanidade, era preciso ser yoka salvo. me bien aimé Escuta, amado em mwasi Cristo, wana essa mulher, lokola mopaya como uma pessoa le estrangeira, première chose il a d'abord reconnu la supériorité de Jésus-Christ reconheceu a en superioridade de appelant Jesus Jésus Cristo, le fils de David chamando Jesus filho de mais Davi. bien aimé Amado, tozoki kobelela fils de David vamos aclamar o loba filho de na Davi. nzambe Diga a Deus, nakosi na esika opamba te não entrei neste lugar em nalingi vão. nabima na lipambo Quero sair daqui com a benção. tobondela kombo na Oremos Yesu. em nome de Jesus, aleluia. nzambe alolo oza malamu Deus da glória, kolo Deus ntango da nyonso Deus. tokobondela na Em todo esika momento, oyo Senhor, ntango nyonso Em todo tokoluka momento, yo na vamos esika buscar a tua oyo presença, nzambe yo e a tua kosala glória, a tua graça, nzambe yo possa konibolisama manifestar, Senhor, nzambe yo porque tu és kokita o santo. nzambe yo Desce nesse kosala lugar e epara. nzambe yo Em nome kosala de Jesus, nzambe yo porque tu és o konibolisama santo. yawe Hallelujah. na kombo na Em nome yesu de Jesus. nzambe nazodeklare Hallelujah. bana no baye na A tua esika glória, a oyo tua graça, tika bamona possa nkolo na yo manifestar. tika Em bamona nome de gloire Jesus. na yo na kombo na yesu Aleluia. ozotia loboko na yo na motema Vai colocar a sua mão no peito. bolima nzambe ezobalaka nasambela mpo na yo O Espírito de Deus me recomendo para que eu possa orar para vocês. éternel dieu d'abraham Santo Deus de Abraão, le dieu d'isaac le dieu Deus de Isaac, Deus de Elias,
Nzambe malobe koyoko bikisa mutu. Deus, a palavra que pode salvar, Eza multitude ya maloba te. não é multidão das palavras, Mais eza maloba ebimi na foi. mas são palavras que saiu com a fé, Oyo eza bana yo. são teu povo. Nzambe beni bango. Abençoe, Nzambe baki liboso. que Deus possa progredir Nzambe na qualité ya mosali em na yo. qualidade do teu servo. Na déclarer vie. Declaro a vida Na kombo na Yesu. em nome de Jesus. Oyo nyonso ezo déranger Tudo bango. que perturbe as suas vidas, Oyo nyonso ezo tumisa tudo que bango. perturbe as suas vidas, Nzambe tika ete yo mimonisa. que Deus manifesta, Tika ete yo sala. que Deus opera. Nzambe tika ete batatola. Deus que testemunha. Réellement va perdre tant te. Realmente não perderam o tempo, Mais ba yoko lukelo. mas sim vieram à sua busca. Na kombo na Em Yesu. nome de Jesus. Amen. Amém. Tobeti Yesu maboma. Vraiment ezalaki exhortation na nga. Foi a exortação de hoje, Na tongo ya lelo. nesta manhã. Vraiment nayebi ke nakozangaka dimanche nyonso te kosangana. Eu não faltarei domingos de juntar convosco. Tika ete Nzambe alola apambola. Que Deus do céu. Amen. Salva de palmas para Jesus. Que Deus seja louvado. Conforme que eu disse, je vous ai dit, c'est notre papa, notre frère, serviteur. On ne connaît pas un serviteur de Dieu, mais on doit découvrir un serviteur de Dieu. Amen. Não se conhece um servo de Deus, é preciso descobrir. Nós descobrimos um servo de Deus. Amém? Amen. Vraiment, nous allons dire merci, Papa Serge. Amen. O tombo logo não é mobile, mão direta diz obrigado, Papa Serge. Obrigado, papai. Ok, nós vamos rapidamente.